Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer a presença de cada um dos espectadores, quem está aqui nos assistindo, os organizadores, e dizer que é uma honra estar participando aqui desse último painel do simpósio promovido pela Advocacia Geral da União, em parceria com o Instituto Global ESG, dentro do circuito COP30. Esse painel é muito apropriado para a Procuradoria-Geral Federal, né? Gestão estratégica de litigiosidade, impactos socioambientais, recuperação de ativos e sustentabilidade fiscal. A gente tem falado muito de judicialização, o ministro Barroso disse que a gente vive uma epidemia de litigiosidade, e, quando a gente fala disso, a gente não pode deixar de falar da Procuradoria-Geral Federal, né? Nós somos, em grande medida, grandes responsáveis por isso, porque dois grandes vilões da litigiosidade é o previdenciário e as execuções fiscais. E nós temos assim atuação diuturna em cada um desses eixos e tantos outros. Só de citações em matéria previdenciária por dia nós recebemos mais de 8.500. Então isso demonstra o tamanho e o volume de processos gerenciados pela Procuradoria-Geral Federal, e cada um desses processos ele tem não só pessoas por trás deles, mas também um impacto fiscal decorrente dessas decisões. E a questão de gestão estratégica da litigiosidade ela é muito familiar a gente, porque essa gestão ela se iniciou, inclusive, a pedido do ministro Messias, que falou: vocês têm que saber o que está acontecendo na casa. A gente não pode ser pego a reboque. A gente tem que saber o que está sendo discutido no Congresso, qual vai ser o impacto disso na administração, o que está sendo decidido no Judiciário, qual vai ser o impacto disso no nosso orçamento, nas relações jurídicas. E, a partir daí, a gente desenvolveu o Pró-Estratégia. O Pró-Estratégia ele começou no STJ, a partir de um ACT da Procuradoria-Geral Federal, depois ele foi estendido para o TST, para o Supremo Tribunal Federal, e, hoje em dia, a gente está aplicando ele nos 6 tribunais regionais federais. O que é o Pró-Estratégia? Eu posso falar sem nenhuma modéstia, afinal de contas, eu sou aqui parceira da Annelise, que é o maior diagnóstico da litigiosidade pública federal jamais efetuado. A gente vai por tribunal, e já fizemos isso em todos os tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, e a gente mapeou cada um dos processos da administração pública federal indireta. Então, se a gente pega, por exemplo, royalty, o que está sendo discutido em relação a royalty? São, hipoteticamente, 12 teses. Qual o impacto dessas 12 teses? O que está por trás? Às vezes, a gente olha assim, é uma questão normativa que ela está incompleta, e a gente está aqui discutindo há 20, 30 anos, segurando, sendo que a gente pode, uma vez feito esse diagnóstico, articular com os atores políticos necessários para poder fazer essa alteração. Ou, quando a gente vai levar para o juiz um despacho, a gente não está tratando de um processo. Para a administração pública, faz muito sentido falar o que é representativo da controvérsia, qual é a controvérsia. Seria irresponsável da nossa parte tratar dos processos, das questões que dizem respeito à administração pública federal, de forma isolada, como se a gente estivesse no varejo. Porque, visando da segurança jurídica, a gente tem que ter uniformidade de tratamento. E, se a gente tem uniformidade de tratamento, a gente tem que ter previsibilidade e tem que ter diagnóstico. Então, a gente tem mapeado todos os nossos processos. De que tribunal que ele vem, se é matéria processual, se é matéria finalística, se é matéria de cobrança, se é especificamente matéria ambiental, quais dos subteses de matéria ambiental que a gente tem, que nível que isso está sendo discutido, qual a posição das turmas, quais processos sobem mais e sobem mais rápido. Por exemplo, a gente descobriu que 80% dos processos no STJ eles vêm da 4ª e da 5ª região, por motivos diversos. Na 5ª região, por uma questão processual, e na 4ª região, porque eles não aplicam precedente qualificado. Então, a gente consegue, na 4ª região, e dizer, olha, a gente está quase tendo Tribunal da Cidadania para trabalhar para um tribunal que não segue as regras de processo civil. Isso vai continuar acontecendo? E, a partir desse diagnóstico, a gente consegue ter uma relação de contraditório efetivo e de defesa do interesse público perante o judiciário, mostrando a questão de forma macro.
Então, eu fico muito feliz de estar nesse painel. Isso é só uma das atividades que a Procuradoria-Geral está fazendo. E, assim, ter ao meu lado não só dois grandes, não só profissionais, mas amigos de vida, aqui o doutor Siddhartha e o doutor Paulo Firmeza, que são responsáveis, respectivamente, pela área de contencioso e de cobrança dentro da Procuradoria-Geral Federal, e vão poder falar um pouco mais das iniciativas que a gente tem tido no âmbito da Procuradoria-Geral Federal, mas também temos colegas de fora para poder contribuir com esse debate. E aqui eu gostaria de cumprimentar o doutor Carlos, nosso diretor jurídico da Caixa Econômica Federal. Já estivemos juntos em outras oportunidades e acredito que os bancos públicos eles têm um papel fundamental na questão de contribuição para uma sistematização e uma governança adequada de nossos recursos, investimentos e, principalmente, riscos. A gente tem trabalhado bastante com a Caixa também, junto ao CJF, na questão da Minha Casa Minha Vida. E, enfim, temos conseguido ter soluções macros, identificar na casa a questão do financiamento da Minha Casa Minha Vida. A gente percebeu que muitas condenações elas superavam, às vezes, 3, 4 vezes o valor da própria casa, em decorrência da condenação do reparo de um piso. Então, e os custos do processo, com peritos e processos que, enfim, demoram anos e, no fundo, alimentam uma advocacia aparentemente predatória. Se a gente consegue sentar, conversar e ver esse problema, às vezes a solução é simples, faz uma tabela de indenização e, uma vez que tem alguma necessidade de reparo, você faz o depara e faz a devida compensação administrativa, evitando que a gente tenha uma máquina judicial subvertendo a lógica de um programa social tão bonito. Queria cumprimentar aqui também o doutor Davi, ele participa em diversos cenários, atuando e colaborando com a sua experiência dentro de Tesouro, nessa perspectiva de avaliação, previsibilidade e busca de soluções para riscos fiscais, em especiais aqueles decorrentes de decisão judicial. Tem um trabalho aqui bem próximo da Procuradoria-Geral Federal, e é uma honra estar ao lado do senhor. Já ouvi falar bastante do seu trabalho e estou curiosa para ouvir um pouco mais. E, por fim, doutora Roberta Negrão, aquela máxima do bom filho, a casa retorna. Ela foi procuradora federal por muitos anos, uma procuradora federal absolutamente destacada, trabalhou na área da cobrança, trabalhou na NTT, e ela se destacou muito no âmbito da arbitragem. Infelizmente, é uma alma corajosa, quis alcançar outros voos, mas o DNA de servir ao público, do interesse público, de uma construção coletiva de soluções, vai te acompanhar, pelo que eu te conheço, pelo resto da sua vida. Então, é sempre bom te ouvir também nessa perspectiva da arbitragem e agora do outro lado da mesa. Então, eu vou passar a palavra aqui, para já começar os trabalhos, a gente já está um pouquinho adiantado, para o doutor David Ataíde, para discutir os desafios da previsibilidade fiscal e orçamentária, especialmente no que se refere ao pagamento e à negociação de precatórios e obrigações judiciais dentro de uma lógica de responsabilidade intergeracional. Doutor Davi. Doutor Davi Ataíde, muito obrigado. Essa questão do risco fiscal judicial realmente é a pauta do dia. Não é normal que a gente gaste quase 1% do PIB em cumprimento de decisão judicial. E a gente tem feito um esforço também aqui na Procuradoria-Geral Federal, na Advocacia-Geral da União, de trazer o judiciário para essa discussão. Eu tenho sido convidada para participar da abertura do ano judicial e discussão das metas junto do CNJ, do CJF, e eu tenho tido uma fala bem antipática no sentido de responsabilização de suas decisões. Infelizmente, o Brasil ele é um país pobre, sobre alguma perspectiva. A gente tem um número imenso de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ontem eu me emocionei a saber que a gente saiu do mapa da fome, mas, ao mesmo tempo, é doloroso lembrar que, até pouco tempo atrás, a gente tinha aquela imagem das pessoas na fila do osso. E, então, assim, não dá para se querer atuar individualmente fazendo uma caridade, né? A gente está voltando para aquela situação onde quem detinha os recursos ele conseguia dar algumas migalhas
para pessoas em situação de vulnerabilidade, sem conseguir resolver o problema de forma sistêmica. E esse diálogo com o judiciário, essa sensibilização já tem trazido frutos. A gente conseguiu criar um grupo de trabalho que saiu uma resolução agora, no mês passado, para tratar do BPC, que é um dos 4 maiores gastos na parte administrativa, e na judicial tem sido responsável, em grande parte, por esse crescimento. E a gente estabeleceu, em parceria com o CNJ, um laudo unificado. Eu brincava que eu falava assim, é como se fosse 2 campeonatos de futebol. É futebol, mas um é o Brasileirão, outro é a Copa do Brasil. São regras distintas. Então, uma porta é mais larga que a outra. A porta da administração ela é mais curta, você tem que pedir para a administração por causa do prévio requerimento, mas os critérios utilizados para a administração eles são mais rígidos do que o do judiciário. Isso leva a uma avalanche e a um mercado de uma busca legítima por um direito que ele é mais amplo, se no âmbito do Poder Judiciário isso não tem a menor razoabilidade. Porque você obriga um cidadão comum a ir para o judiciário para poder fazer valer o seu direito. Então, a gente conseguiu sentar pessoas do MDS, da Advocacia Geral da União, da Casa Civil, do Judiciário, e chegamos, em tempo recorde, a um consenso. Foi feita essa recomendação há menos de um mês, deve começar a vigorar nos próximos dias, de laudo único para fins de caracterização das hipóteses que ensejam a concessão do BPC. Então, essa é uma boa notícia. Vou passar agora para o doutor Paulo Firmeza, trabalha na nossa Subprocuradoria-Geral de Cobrança, nosso diretor, e ele vai tratar de uma matéria que ele adora e que ele tem se dedicado bastante, e a gente tem avançado e também está buscando soluções inovadoras e disruptivas relacionadas à transação e recuperação de ativos no que diz respeito ao interesse público regulatório. Eu falo sempre, nós temos 165 autarquias e fundações, nenhuma delas foi criada e é vocacionada para arrecadar. Na realidade, a grande maioria das nossas cobranças, quase 90%, é decorrente do poder de polícia. Ou seja, a política pública não está funcionando. A gente está tendo a necessidade de ter um processo sancionatório, de estar aplicando sanção, de estar utilizando o sistema do judiciário para poder ver essas sanções e, muitas vezes, gerando um rompimento da relação de mercado com prejuízo a toda a sociedade. Então, a gente pensar de forma mais inteligente e não cobrar autorreferencial em procedimentos rígidos, cartesianos, mas de uma forma que seja sustentável, não só para a sociedade, mas também para o mercado. E aí eu queria ouvir um pouquinho do doutor Paulo Firmeza em relação a isso. Obrigada, doutor Paulo Firmeza. O rapaz, quando ele é bom, ele cobra chefe no meio do painel. Ele falou assim, 3 ainda faltam regulamentação. Então, olha só, a ordinária a gente está voando com os 30 bilhões. A extraordinária foi um sucesso, a gente arrecadou mais de 10 bilhões ano passado, e Desenrola foi um dos grandes responsáveis por isso. Quando o senhor falou ela, de outubro a dezembro, aí eu completei na minha cabeça, a gente ficou sem dormir. Mas foi um pouco isso, só que demos alguns resultados bons para a nossa arrecadação. A transação de pequeno valor, falar aqui para a Renata, ela vai sair essa semana, tá? Eu te prometo que o fim de semana não vai começar sem a gente dar esse encaminhamento. E, enfim, eu queria elogiar esse trabalho assim da gente falar de relevante controvérsia jurídica e de interesse regulatório. É um passo muito grande, muito disruptivo. Até pouco tempo atrás, a questão da cobrança, depois que era inscrito em dívida ativa, acho que uma inteligência artificial poderia tocar o processo em certa medida, porque a nossa margem de negociação e de olhar o devedor e a pessoa que está tendo um relacionamento com o poder público ele era praticamente zero, e isso levava a índices de arrecadação baixíssimos. Era uma forma assim muito... eu gosto de termos de futebol, né, para falar de direito, retranqueiro. A gente ficava ali se preservando, dizendo não, não, mas não deixa de ser um apagão das canetas, porque a gente é remunerado e tem prerrogativas para poder encontrar soluções jurídicas sustentáveis. E eu acho que poder sentar para conversar com os agentes econômicos, conversar com as agências reguladoras, com a área jurídica, com as diretorias, entender o que está funcionando, o que não está, rever os seus processos normativos e poder fazer uma transação para a gente conseguir fazer um freio de arrumação, resolver esses passivos, aquilo que não funcionou, e ter uma regulamentação mais eficiente e moderna, é um ato de coragem, inclusive capitaneado pela Procuradoria. A seletividade também foi uma resposta que a gente deu a isso. A gente cobrava todos os créditos de forma igual, sendo que 90% da arrecadação envolvia 2% dos créditos, uma coisa absolutamente irrazoável.
E, logo no início dessa gestão, com essa equipe maravilhosa, com o Paulo e a Renata sempre ajudando, a gente conseguiu também avançar na seletividade, dar tratamento diferenciado para créditos diferenciados, e eu acho que isso tem tudo a ver com a ESG, com governança. A questão dos créditos ambientais também, a gente conseguir entender que aquilo dali não é uma multa para uma multa, mas o que a gente precisa é da recuperação ambiental e que existem várias outras alternativas que não necessariamente sanções financeiras para que a gente consiga garantir a efetiva proteção ao meio ambiente. Bem, muito obrigada, doutor Paulo, mais uma vez. É uma honra caminhar contigo. A doutora Roberta Negrão, ela tem se destacado há algum tempo sobre a atuação da arbitragem. Ela atuou bastante tempo na arbitragem no poder público. Eu tive recentemente no Fórum de Lisboa e, no meu painel, depois que eu já tinha falado, infelizmente, eu não era mediadora, eu não pude fazer a contra-argumentação, falaram que a arbitragem era uma coisa horrível para a administração pública, e isso é uma mentira. Inclusive, quando eu vou em algumas câmaras arbitrais ser convidada para falar, o que sempre me perguntam é: vocês hoje em dia ganham tudo, se deixarem de ganhar, vocês vão deixar de socorrer a arbitragem? E aí eu falo que não, porque a arbitragem é um instituto sólido, ele atrai investimentos, e que, justamente por ser administração pública, se eventualmente a gente começar a ter derrotas em processos arbitrais, a gente pode rever os nossos processos internos para que a gente possa se adequar a uma norma que consiga ser validada em qualquer ambiente. Mas nem todo mundo conhece também a atuação da arbitragem na administração pública. A doutora Roberta conhece a atuação da arbitragem tanto da administração pública quanto do setor privado. E a gente pediu para você vir aqui falar um pouco sobre esses desafios de compatibilizar essa resolução dos princípios da coerência fiscal e da legalidade da execução orçamentária. Obrigada, doutora Roberta. Eu sou horrível de moderadora, porque normalmente eu sou muito brava. Eu faço o pessoal cumprir o tempo assim à risca. Mas, como a gente é o último painel e depois vai ter um coquetel, eu estou aqui me deliciando ouvindo vocês, e quanto mais, melhor, porque eu não estou com a menor pressa de ir para casa. Essa questão da arbitragem ela é muito delicada, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Um dos motivos da necessidade do poder público utilizar a arbitragem, isso teve previsto na lei da ANP, foi para atrair investimentos estrangeiros. E quando a gente vê num momento onde a nossa soberania está sendo questionada, onde se fala com naturalidade, inclusive vocalizado por brasileiros, de que o judiciário ele está, de certa forma, alinhado, em conluio com o Poder Executivo, isso tira a credibilidade e a confiança dos investidores no Brasil e gera uma fuga de capitais. Então, assim, esse cenário é terrível, mas como uma medida e mostrar que o sistema ele é complexo, ele é moderno e ele funciona tão bem, tanto o nosso judiciário, de forma independente, como outros mecanismos de solução de controvérsia, é muito importante a gente ter arbitragem dentro dos nossos cardápios de opções de cláusulas contratuais dentro da nossa autonomia da vontade para poder atrair esses investimentos e continuar com essas cooperações que são tão importantes para o desenvolvimento do país. Agora, como tudo na vida, a sustentabilidade é o equilíbrio, né? E existem aqueles que querem que seja um sistema completamente paralelo e fugir de regras típicas do poder público, como, por exemplo, o pagamento por meio de precatório. Está tendo uma discussão, até mandei mensagem aqui, mas não me responderam, que eu esqueci o número. No Supremo Tribunal Federal, uma DI que questiona justamente o pagamento por precatório em sentenças arbitrais, é do Estado de São Paulo, e, recentemente, a agente da Procuradoria-Geral Federal entrou nessa ação como amicus curiae, justamente para reforçar esse argumento da necessidade de observância do artigo 100 da Constituição. Então, a gente está aqui convergindo e acredito que esse instrumento só tem a crescer, ainda mais com a nova lei de licitações, que prevê arbitragem para N outras hipóteses. Agora, com vocês, nosso iluminado, doutor Siddhartha, que fez 50 anos esse mês, debutou, e é um grande amigo, meu conselheiro, uma referência na Advocacia Pública Federal, um sábio de verdade e uma pessoa que todos nós temos a honra de ter por perto, de poder discutir as ideias, buscar soluções, encontrar caminhos jurídicos, sempre com uma perspectiva muito além dos autos. Uma perspectiva de convergência, de equilíbrio de forças e, acima de tudo, de sustentabilidade. Então, queria te ouvir, doutor Siddhartha. Doutor Siddhartha, que desagradável que eu fui. Eu, de fato, não olhei a sua palestra e dei o spoiler do Pró Estratégia.
É porque a PGF ela é tão gigantesca, a gente tem tantas iniciativas e somos apaixonadas por tantas delas, que eu imaginei que o senhor falaria de alguma outra coisa. Então, me perdoe, mas, de fato, o Proestratégia é um motivo de orgulho. Ontem eu estava lá na posse da PRF5 e o presidente do TRF5 e a vice-presidente do TRF5, eles ficaram uns 10 minutos comentando para mim como o Proestratégia era uma forma de atuação diferenciada, como fez eles voltarem a ter motivação para tratar o direito, porque com o diagnóstico você consegue, de fato, entender o que está acontecendo, e que eles queriam se colocar como grandes parceiros para poder indicar recursos na origem para serem afetados e julgados como representativos de controvérsia. Então, realmente, é uma nova advocacia pública. Vocês estão à frente disso, meus parabéns, e desculpa se eu entrei um pouco na sua fala. Agora, para encerrar esse painel maravilhoso, eu queria passar a palavra para o já parceiro de outras iniciativas sustentáveis, principalmente capitaneada pelo ministro Salomão, lá no CJF, o doutor Carlos, da Caixa Econômica Federal, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre como os bancos públicos, em especial a Caixa Econômica Federal, podem atuar para contribuir com uma governança sustentável da gestão da macrolitigância e de processos repetitivos com impacto no orçamento. Queria agradecer aqui as palavras do doutor Carlos, e eu acho que foi mais gratificante aqui hoje, nesse painel, e em todo esse simpósio organizado, com muito carinho, pela SG, pela AGU, a paixão de servidores públicos no desempenho do seu papel. A gente percebe assim, a motivação de cada um de nós, dos colegas que estão assistindo, dos colegas que estão aqui na mesa, da história que a gente conta, das buscas de soluções para poder, de fato, transformar esse país, para tornar ele mais sustentável, mais justo, com atenção ao meio ambiente, com a governança, com mais transparência. E aí perceber que a gente não está sozinho, que tem vários desses colegas, assim, ouvir a paixão. Eu estou acostumada aqui a conversar com a Roberta, com o Siddhartha e com o Paulo, mas ouvir assim, a paixão que o doutor Davi tem pelo trabalho dele. E eu falei isso antes da gente chegar. Ouvi falar que o senhor é muito apaixonado pelo seu trabalho. E, de fato, também ouvi agora o doutor Carlos, assim, o entusiasmo de saber que a gente está transformando, que a gente está podendo assim, fazer acordo extrajudicial. A gente tem a Lei 3.140, que, desde 2015, trouxe a previsão de que se possa ser feito acordos extrajudiciais em questões envolvendo a administração pública. E só agora, provavelmente em agosto, a gente vai lançar a Pacifica, que é uma plataforma automatizada de consensualidade imediata e final de conflitos administrativos, onde a gente vai conseguir ter um portal para poder conceder administrativamente todos aqueles direitos que a gente sabe que, se for para a justiça, a gente vai acabar sucumbindo. Então, para quê movimentar uma máquina e, às vezes, tirar o dinheiro daquela pessoa que tem que pagar toda uma estrutura administrativa de advocacia para poder se valer um direito que deve ser reconhecido pela administração? E é muito bom saber que a gente está transformando esse mundo, que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas que muita coisa tem sido feita por pessoas como os senhores. Foi uma honra estar aqui moderando esse painel. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que ele já está me mandando o WhatsApp aqui, me dando bronca. Muito bem. Agradecemos a moderação e também às autoridades. Pedimos que se posicione à frente para um registro fotográfico deste tema.